Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Mil, o podcast da Milberg que busca valorizar o que a gente tem de melhor na nossa região, nossa gente, nossos bons projetos, nossas boas ações. E hoje, eu não sei se vocês sabem, mas em novembro a gente comemora a Semana Global do Empreendedorismo, que mundialmente acontecem várias ações para estimular, enfim, vocês vão entender melhor quando a gente terminar o programa de hoje. E na bancada, meu querido Luiz, pessoa inteligentíssima que vai ajudar a gente a desenrolar melhor o assunto para todo mundo entender. E eu queria agora apresentar essas pessoas maravilhosas, representando também o Instituto Araceli. Araceli Garcia de Oliveira. Ai, eu fiquei muito curiosa, me ajuda. É Fassbinder? Fassbinder. Ai, que chique. Que é servidora pública do IF desde 2010, docente nos cursos de Ciência da Computação, Técnico, Informática e Pedagogia. Atua na área da computação aplicada à educação, tem licenciatura, especialização. Gente, isso aqui é um poço, né, de estudo, tudo em relação à ciência da computação, né, Araceli? Sim. E desde 2019 integra a gestão atual do Campus Muzambinho, está na frente da Diretoria de Desenvolvimento Educacional, que busca fomentar ações relacionadas à extensão, interação com a comunidade, viu gente? Pesquisa, pós-graduação, inovação, empreendedorismo e assistência ao educando. E a Cristina Lúcia Janine Lopes, que é graduada em administração, mestrado em Geociências pela Unicamp e doutorado em Gestão da Tecnologia e Inovação pela UFSCar. 20 anos de experiência em docência e atualmente é professora, né, do ensino técnico e superior do IF, atuando no ecossistema inovador e empreendedor do Campus Muzambinho. Foi idealizadora de alguns programas institucionais, como o IF Empreendedor, Empresas Filhas, LabMaker, Móvel, Hackathon, tá certo? E dentre outros. E atuou na gestão de 2019-22 como diretora de pesquisa, pós-graduação e inovação. E fez vários projetos que a gente vai contar tudo aqui, né, Cristina? Gente, muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a gente tem uma potência muito grande, né, na nossa cidade, que é o Instituto. E agora vamos começar várias parcerias para a gente entender, né, o que está acontecendo no Instituto, quais as ações. Eu acho que vocês estarem aqui hoje é um passo muito importante para a gente conhecer tudo, né? Então, muito obrigada por vocês terem aceito esse convite. Nós que agradecemos, né, Cristina, falar de empreendedorismo e falar de inovação e do IF, que é nossa vida, nossa casa, né? A gente realiza diversos projetos que contribuem para que as pessoas possam se transformar a vida delas. É um prazer muito grande. Também agradeço aí o convite. Muito especial poder falar de empreendedorismo, algo que eu sou apaixonada, inovação e empreendedorismo, e poder levar essa informação para o pessoal de Muzambinho, da região que nos assiste. E aí, Luiz? Então, hoje eu estou aqui, né, novamente sentado com a Thaís, porque também sou um apaixonado pelo empreendedorismo, né, e gosto muito quando se fala de desenvolvimento local. Eu acho que essa questão do IF, né, ter essa preocupação hoje em dia, e sempre teve, né, mas hoje em dia ela está mais evidente, né, com esse movimento que vocês estão iniciando agora, né, que é o festival, que vocês vão falar daqui a pouco. Mas eu me sinto assim muito honrado em recebê-las, e o IF está aqui no nosso podcast também, uma coisa muito importante para a gente. Então, obrigado pela presença e vamos aguardar o que vocês têm a dizer para a gente sobre empreendedorismo. Então, eu queria começar, como a gente estava conversando, com uma coisa assim que eu acho muito importante, porque normalmente, às vezes a gente coloca o empreendedorismo como uma coisa muito surreal, muito distante, né? E a gente, assim, vocês explicarem o que é, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só abrir uma empresa e não começa bem antes, e tem várias outras ações que também são empreendedoras. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, o que é essa inovação, o que é o empreendedorismo. Vou falar um pouquinho, Cris? Bem, a questão de empreendedorismo, ela vai além de abrir uma empresa, né? Ela faz parte de uma cultura empreendedora, faz parte de um movimento, faz parte de uma ação que a pessoa muda o seu comportamento, seja profissional, seja
pessoal, né? Mas o que vem na cabeça sempre é uma empresa. Por quê? Porque é ela que gera um resultado factível. A gente vê uma empresa, vê um negócio, vê uma geração de geração. Só que dentro de uma instituição de ensino, a gente tem um ecossistema muito maior, né? E muito maior do que apenas a pensamento empresarial, e sim esse estímulo para o nosso aluno tentar essa mudança de comportamento, que é o que a gente quer, que o aluno ele entre, passe por todo o aspecto educacional, mas que ele também saia com algo a mais, né? Que a gente contribua aqui e coloque no mercado de trabalho, né, alguém que faça realmente a diferença. Acho que é importante destacar, não existe um tipo só de empreendedorismo dentro da própria teoria do empreendedorismo, da administração. Então ele pode ser um intraempreendedor, né, Cris? Ele pode fazer a diferença ali dentro da empresa que ele está, dentro da escola que ele está, no ambiente que ele está, empreendedorismo social. Então existem diversos tipos de empreendedorismo. Agora, o que a gente tem trabalhado bastante é essa mentalidade empreendedora. Você pensar fora da caixinha, você identificar um problema e ficar incomodado com aquilo, né? E tentar articular pessoas, articular conhecimentos, articular agentes e buscar uma solução. Que o foco principal é o quê? Você trazer uma determinada melhoria, seja para a escola, seja para a cidade, seja para a região, seja para uma empresa, não interessa. Então esse incômodo, né? É um misto de várias habilidades, né? Curiosidade, o incômodo, você não se contentar com o básico, você ir além, você, né, buscar ali transformação para o lugar, para as pessoas. Então, esse pensamento empreendedor, essa mentalidade, ela pode ser desenvolvida, pessoa, né? Pode ser que um tem mais habilidades do que o outro, agora pode ser desenvolvido. Ele vai desenvolver dentro de disciplinas, ele vai desenvolver dentro de projetos, ele vai desenvolver dentro do TCC dele. Então tem diversas formas assim, né? E dentro da própria empresa, vamos pensar dentro da própria empresa, vocês estão fazendo o empreendedorismo. Isso que vocês trazem do podcast é uma coisa diferente, é uma coisa a mais do que a empresa oferece, né? Então as empresas, elas têm que olhar para dentro delas também, o que a gente pode fazer de diferente? É um produto diferente, é um serviço diferente, acompanhar as demandas dos clientes, né? Então é uma mentalidade mesmo, e não para, né? A pessoa, ela começa a desenvolver, né, Cris? Ela não para, ela vê melhoria em tudo que ela interage, percebe, né? E hoje, olha, sério, a gente vê muito se falar do colaborador empreendedor, né? As empresas estão valorizando aquelas pessoas que, né, estão no quadro de funcionário, mas elas têm essa visão empreendedora até de resolver problemas da própria empresa, né? Uhum. E isso está sendo muito valorizado hoje em dia, né? É aquela questão, né? A pessoa que traz a solução e não só o problema, sim, né? E a gente teve muitos entrevistados que estudaram no IF. E até era uma coisa que eu ia falar depois, mas eu acho que já cabe agora. Eu queria saber, assim, como que isso é estimulado nos alunos. Porque assim, eu vejo que muitos, porque lá já é diferenciado, né? Porque faz um colegial já com curso técnico, além dos cursos de graduação. E aí eu queria saber como que, porque tem muitos projetos, a gente queria falar um pouquinho deles. E como que acontece assim, até em sala de aula, e como que funciona isso para estimular? Porque não é só aprender alguma coisa, né? É pegar o que você aprendeu e transformar em algo. Como que funciona isso? Vou começar e passar para a Cris. Eu acho que é importante as pessoas que estão nos assistindo entender a diferença do Instituto Federal e de uma universidade, por exemplo. O Instituto Federal, pela lei de criação dos institutos, 50% das vagas, no mínimo, tem que ser em vagas de cursos técnicos. Começa por aí. Então, uma universidade, por exemplo, ela não tem essa obrigatoriedade. Nós temos dois tipos de cursos técnicos. O curso técnico em informática, alimentos, agropecuária integrado ao ensino médio, ou seja, o aluno fica o tempo todo conosco, ele faz o ensino médio e sai profissionalizado, com técnico em informática, alimentos, agropecuária, igual eu falei. E o curso técnico subsequente, que ele já terminou o ensino médio, ele volta para fazer só a capacitação, né? Então, isso é importantíssimo, porque isso nos diferencia de uma universidade, por exemplo, e aí dá margem para verticalização. Então, o aluno ele pode entrar para fazer ensino médio técnico e depois ele pode ir para um curso superior, que aí nesse nível a gente é igual, né, as universidades e institutos federais,
podemos oferecer pós-graduação, podemos oferecer pós-graduação lato sensu, stricto sensu. Essa verticalização é muito interessante. Então o menino chega lá com 14 anos, né? 13, 14 anos, e ele pode ficar o tempo inteiro conosco, fazer graduação, mestrado, por aí vai. Interessantíssimo. Aí cada curso tem as suas características, né, Cristina? Tem, bem, a disciplina de empreendedorismo, ela está nos institutos federais há muito tempo. Então, desde a concepção dos institutos, ela já trouxe disciplinas de empreendedorismo, que dentro da área tem um foco. Então, o aluno técnico em alimentos, a disciplina dele de empreendedorismo vai permear dentro desse aspecto. E isso vai para todos os cursos técnicos e também cursos superiores. O que é interessante é que até o nosso curso de medicina veterinária tem também a disciplina de empreendedorismo e de negócios. E a ciência da computação tem em todos. A computação curricularizou, em todos os semestres tem uma disciplina de empreendedorismo. Dos outros cursos, a maioria é uma disciplina ou duas, né? Mas então tem várias características. Mas isso não basta para estimular uma disciplina. O Instituto tem que criar mecanismos de estimular muito mais, desde a pesquisa, né, uma pesquisa aplicada, até a parte de criação de produtos, de negócios. Então é o que nós temos, a gente tem um ecossistema empreendedor e inovador dentro do campus Muzambinho, mas também dentro do IFSU de Minas como um todo. Então as ações elas percorrem toda a instituição. Então nós temos, por exemplo, além da disciplina de empreendedorismo, que isso quase todos os cursos têm, praticamente todos eles, nós temos também um ponto de apoio que chama-se ELITE, que é o Escritório Local de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, que é ligado ao NIT. NIT tem uma legislação brasileira que fez com que tanto as universidades como os institutos tivessem uma resolução que colocasse um agente de inovação para trabalhar principalmente parte de patentes. O objetivo era esse no início, né, da resolução. Hoje já se expande muito mais, porque era só inovação, quando fala de patente, e hoje é de empreendedorismo. Então esse escritório, cada campus tem um. Então no campus Muzambinho tem esse escritório ELITE. Nós temos espaços Maker, que é um espaço de prototipação, onde tem as impressoras 3D, os kits Lego, Arduino, para trabalhar a robótica, né? Além disso, o curso de computação também tem os seus laboratórios ligados à parte de robótica, mas esse é para todos os cursos. Além disso, nós temos, foi criado o Clube de Empreendedorismo, que é o espaço que fez o Empreenda, que criou esse evento já de 12 anos, estamos na 12ª semana de empreendedorismo e inovação do campus Muzambinho. Que aí veio através desse clube de empreendedorismo. Temos também as empresas juniores. São 5 empresas juniores. Isso, da área de computação, educação física, medicina veterinária, agronomia e cafeicultura. Isso, então nós temos essa. Então isso é um estímulo muito grande para os nossos alunos, né? Então, sim, além dos eventos, das palestras, do hackathon que a gente faz, né, desse movimento empreendedor para estimular várias ações desses nossos alunos. Sim. Então, e não é para o curso de computação, o curso de veterinária, não. Nesses eventos, nessas ações, elas movimentam, porque a gente precisa ter um conhecimento de todas as áreas. Quando a gente vai formar uma ideia multidisciplinar, então a gente precisa ter essa movimentação, porque quando a gente fala assim, normalmente uma equipe de trabalho, a gente não está falando de alguém só de uma área específica. Sim. A gente tem vários saberes, várias habilidades e competências ali. Não, eu participei da primeira empresa júnior quando eu fiz faculdade, sou formada em biotecnologia, né? E nós começamos a montar uma empresa júnior, e é exatamente isso que você falou. Não adianta você tentar achar que você tem todas as características necessárias para aprender, então, para empreender. Então, uma pessoa vem com uma coisa mais inovadora, o outro vem com uma coisa mais administradora, né? Então, assim, juntar todos esses saberes é o que faz uma empresa, acho que, consolidar, né? Não sei, é isso, Luiz? Isso aí o que eu sinto é que qualquer um que está estudando, né, ele já sai com esse pensamento, né, que ele não é sozinho e não vai conseguir chegar em algum lugar sozinho.
Coisa que antigamente a gente tinha isso evidente, né? Aí eu vou montar uma empresa, vou tocar sozinho. Hoje já não existe mais isso. Só complementando uma questão aqui, então assim, o que se percebe, ou o que se tem, né, é que os institutos federais, eles são baseados em 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Isso está na lei de criação de institutos federais. Então você tem as disciplinas, você tem eventos, projetos de extensão. O que é extensão? É o relacionamento da instituição com a comunidade. E tem a pesquisa. Então eu criei, por exemplo, um torrador diferente de café. O torrador diferente, ele é mais barato, ele é inovador, e aí como é que eu protejo essa invenção, né? Aí entra nessa questão que a Cristina falou, da propriedade intelectual, da patente. Então, sempre anda junto o ensino, as disciplinas, a extensão, que é a interação com a comunidade. A gente não gosta de falar transferência de conhecimento, porque nós aprendemos com a comunidade aprende com a gente. Então, é uma construção de conhecimento. Mas esse relacionamento com a comunidade é muito forte em atividades de extensão, projetos de extensão. E aí a pesquisa que é fundamental. Tem um problema, eu criei uma solução, o que eu faço com aquilo ali? Né? Eu vou vender para uma empresa? Né? Como é que vai chegar na pessoa que precisa? Né? Aí esses troféus que a gente trouxe aqui, eles estão relacionados com isso, né, Cristina? Porque esses 2 ali são eventos que os alunos participaram, que a gente chama de hackathon. O hackathon é um desafio, como se fosse uma maratona de empreendedorismo. As instituições dão um problema e em grupos eles têm que pensar numa solução assim, muito rápido e seguir uma metodologia, né? E aí quem apresentar, que a gente chama de pitch, né? Tem que apresentar a sua solução em 2 minutos, 3 minutos, tem que ter um raciocínio muito bom e vender o peixe, né? Aí ganha. Então aquele ali foi um hackathon do leite que os meninos participaram, aquele lá do café, e esse aqui eu vou deixar para a Cristina falar, porque é um projeto vencedor. O Clube de Empreendedorismo e todas as ações que a gente tem feito, né? Mas aí esses prêmios englobam todos os IFs ou são o que acontece só aqui, tipo esse hackathon? São eventos externos. É outro estímulo que a gente também faz com nossos alunos, deles participarem em eventos fora. Então, acho que teve um em Santa Rita do Sapucaí, teve em Belo Horizonte. Então nós temos nossos eventos não e é os só dos institutos. Aí é nacional. Uma coisa muito interessante é que eu falo assim, quando a gente leva nossos alunos, a gente sempre sai com um troféu. É incrível. Eu falo assim, vamos, tenho certeza. Até teve uma coisa muito curiosa que eu levei o pessoal da ciência da computação num evento de São José do Rio Pardo para participar não era um hackathon em si, mas era para levar as suas ideias. Então, nós entramos lá com acho que 7 projetos. Dos 7, nós ganhamos primeiro, segundo e terceiro lugar. Então eu falei assim, até o professor de lá falou assim, Cris, não tem jeito, né? Você traz aqui, você leva todos os prêmios, né? Então, assim, os nossos alunos, eles são muito estimulados a essa participação, a incentivar a que eles possam ir nesses lugares. Mas por que eles conseguem? Porque eles têm, dentro das disciplinas, dentro de todo o ambiente, esse aprendizado, né, todo esse conhecimento que faz com que eles sejam essa referência, né, quando vai. Então isso foi, pra gente é muito importante quando nossos alunos né, ganham. E eu vou falar uma coisa aqui que a gente sente na pele principalmente, isso a gente sente, eu tenho certeza, porque tem vocês por trás disso. É diferente quando você tem um mestre, um professor que também é apaixonado pelo empreendedorismo, né? Eu digo isso porque eu já vi essa educação empreendedora sendo implantada no município, e quem ia dar essa disciplina nem sempre tem a aptidão ou essa habilidade e amor pelo empreendedorismo, e acaba sendo uma disciplina como todas as outras. E só na fala de vocês duas a gente já percebe que aqui a gente tem essa pegada da paixão pelo empreendedorismo, e isso é transferido para o aluno e vira prêmio. Claro que o aluno tem grande responsabilidade sobre tudo isso, mas se o mestre dele não tiver essa paixão também pela disciplina,
né, eu acredito que a coisa não funcione tão bem assim. Desculpa minha fala, mas eu acho isso. E não é só a disciplina, é a conexão com as outras disciplinas, com os outros professores. Esse exemplo que eu dei para vocês foi em parceria com um professor que dava arquitetura de computação, esse é o nome da disciplina. Então, eles desenvolveram lá alguma, né, era alguma programação. Eu falei, não, agora a gente vai transformar essa programação em negócio. Até que é o rapaz que fez um projeto que era do Alfacinha, hoje ele é uma patente também. Então, assim, as coisas vão caminhando e transformando em negócio. Então, a gente tem alunos aí com empresas. Tem alunos, por exemplo, que participaram de vários hackathons, depois conseguiram criar uma startup. Porque a startup é essa empresa nascente, ela num cenário de indecisão, né, Cristiano? Então isso é bem interessante também, tá nessa linha do empreendedorismo aqui que a gente está conversando. Cristina, eu tô curiosa agora dos outros prêmios. Esses 2 prêmios aqui foi a instituição, o IEF Divinas Campus Muzambinho, né, que foi vitorioso. Mas não foi o campus, foram todos nós, né, os alunos, professores e a comunidade, que abraça as nossas ideias, essas nossas implantações de projeto, né? Então ele nasceu do Clube de Empreendedorismo, que nasceu comigo e com a Araceli, né? A gente iniciando os projetos no campus, o que a gente pode fazer com os alunos, o que a gente pode fazer de diferente, e aí fomos conversando e surgiu o Clube de Empreendedorismo, que veio para estimular ações das disciplinas, dos eventos e desse fora da instituição. Então, nós participamos do Educação Empreendedora, o Prêmio de Educação Empreendedora do Sebrae, foi o primeiro ano dele, né? Então, aí nós conseguimos, com esse projeto do Clube de Empreendedorismo, que abraçou tudo isso, que foi uma construção. Começou eu e a Araceli na computação, depois eu fiz um projeto com o Renato, que é o diretor hoje geral do campus, que também fez uma viagem para a Finlândia e trouxe muita ideia de inovação. Então eu fiz um projeto com ele na educação física, desenvolvendo jogos de tabuleiro. Gustavo Botrel, que iniciou a Semana de Empreendedorismo. Meu filho estava nessa época. Que aí já é da agronomia. Aí nós começamos a conversar com o pessoal da medicina veterinária. E aí foi, né? Foi introduzindo outros cursos dentro. Então ele é um reflexo da construção desde 2013, 13, né, até 2018, que foi quando a gente escreveu o projeto, e em 2019 nós conseguimos. Então a gente foi em primeiro lugar no regional, né, no primeiro lugar no Mineiro, primeiro lugar no regional também, e depois no nacional nós ficamos em segundo, então foi prata. Mas pra gente isso daí tudo significa ouro. Nós vamos lá em Florianópolis buscar. Cristiano recebeu. E isso reflete o que vocês acabaram de falar, né? Que essa união de tudo aquilo que vocês trabalham dentro do IEF está aqui. Porque você trabalhar a mentalidade não é uma coisa de um dia para o outro. Não. Então são sementinhas, né, Cris, que foram sendo plantadas, né? E isso é médio e longo prazo para você colher resultados, assim, né? Então, hoje a gente tem alunos que participam, mesmo o próprio aluno descobre evento para participar, participa. A gente tem aumentado o nível de parcerias, o leque de parceiros, né, para fazer eventos junto conosco. Então, assim, são sementinhas que são plantadas e a gente tem percebido que está avançando. Alunos que vão criar empresas, alunos que não quiseram criar empresas, mas que fazem a diferença dentro de instituições, inclusive fora do país, vários alunos morando fora do país, empreendendo fora, né? Então, essa mentalidade, isso é médio e longo prazo, mas a gente acredita que estamos no caminho certo, né? E outro resultado interessante, que é o Empresas Filhas, que é um projeto que nós desenvolvemos. Ele ainda está no estágio mais inicial, mas foi para tentar fazer um levantamento de quem são os nossos alunos e ex-alunos que hoje têm empreendimentos, que estão lá fora. Né? Então, já foram e vocês estão querendo e o que eles fazem hoje, no que eles participam, né? Eles participam como mentores da incubadora de empresas. Que legal! Aí eles ajudam os outros alunos. Alunos, ou a incubadora não é só de alunos, é alunos, ex-alunos, e pode ter pessoas da comunidade também. Então não é fechada a incubadora de empresa, ela é aberta.
Então, esses alunos, eles participam dessas ações, né? Então, a gente sempre convida esses alunos para essa participação. Então, hoje eles são empresários. E o Hackathon também tem esse formato aberto, né, que a gente chama de Open Innovation, inovação aberta. Então, a empresa traz um problema, que pode ser para melhoria de um produto, de um serviço, ou se ele tem, às vezes, algum resíduo e ele quer transformar aquilo num produto, ele traz esse problema. O evento Hackathon, as equipes vão trabalhar por 40 horas, 48, 50 horas ininterruptas, e eles vão trazer uma proposta. Se essa proposta for realmente aquilo que ele está pensando, pode ter um investimento, eles vão trabalhar naquele projeto para desenvolver o que essa empresa está precisando, né? Então, assim, qualquer empresa pode chegar e levar isso para vocês? Pode. Isso no Hackathon, que a gente faz uma movimentação, mas isso pode ser trabalhado a qualquer momento. Então, isso são as parcerias, os termos de acordo de parceria de cooperação técnica que a gente faz com várias empresas. E isso, né, eu acho que tem um pouco dessa visão nossa da cidade em relação ao Instituto. Então, eu passei 23 anos fora de Muzambinho, sou apaixonado por Muzambinho, voltei há 4, e de lá para cá também eu sinto essa falta da própria comunidade, e eu vou usar esse termo, usar mais o IF com toda essa capacidade que tem. Então eu fico assim, imaginando, e até mesmo torcendo para que a cidade descubra tudo isso. Porque por várias vezes a gente ouve a comunidade falando para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, e de repente a solução está aqui. Do lado, né? Do lado. E essa conversa, ela acredito que ela vem sendo intensificada. Ela vem. E principalmente, vamos falar desse podcast com vocês aqui nos deixando claro essa potencialidade que a gente tem na mão. Então, assim, fica aqui um convite à comunidade para que, se alguma empresa, algum movimento, alguma coisa tenha uma questão a ser resolvida, um problema a ser resolvido, leva para o IF. Pode virar projeto de pesquisa, pode virar um projeto de extensão. Então, é um projeto muito legal que é o IF Mais Empreendedor. Isso. Acho que vale a pena estar falando, que é um projeto da reitoria, né, Cristina, que você idealizou. Isso. Muito interessante, participei da primeira etapa como mentora, que é assim, as empresas, elas se cadastraram para participar, os alunos e professores também, e aí então cada grupo mentorava uma empresa. Então eu mentorei 3 empresas aqui em Muzambinho com os alunos. De que forma? A gente olhava as redes sociais, o que podia melhorar, como é que podia potencializar as vendas por meio esse grupinho de empresas que a gente mentorou, no meu caso especificamente, a gente focou em redes sociais, venda por meio de redes sociais. Eu poderia ter focado em outras coisas, né? Capacitação dos funcionários, o relacionamento com o cliente, né? O IF Mais Empreendedor, muito interessante, e aí tão interessante, né, Cris? Que aí agora é um projeto nacional. Então outros IFs pegaram o modelo, não é, Cris? Não, é o seguinte, é um projeto que ele foi para responder a uma dor que estava na sociedade pelo momento da pandemia. Então a gente tinha uma questão, as empresas sofrendo, fechadas, sem saber o que fazer, né, fechando e às vezes sem vendas, e a gente tinha os alunos que estavam com ensino remoto e precisavam ter uma prática, eles precisavam também ser estimulados. Então, enquanto estava esse movimento de pandemia, eu falo que a gente fez um laço, a gente conseguiu criar esse laço, que a gente estimulou os alunos, professores a trabalhar com alguma coisa prática e alguma coisa que trouxesse uma resposta para a sociedade, e a gente atendeu a quem estava sofrendo naquele momento, que são essas empresas. Então, quando fala assim, o que as instituições estavam falando, a gente responde. O Instituto Federal estava realmente preocupado com isso. Então, a gente levou isso e o resultado foi tão maravilhoso que hoje o MEC, a CETEC, a Secretaria dos Institutos Federais, que fica no MEC, no Ministério de Educação em Brasília, hoje eles investiram nesse projeto e eles atendem as 41 os 44 institutos federais no Brasil. Então a gente teve projetos que atendeu a comunidade indígena.
né, que eles tinham ali, vendiam aqueles produtos, né? Teve pessoas que estavam com um negócio totalmente parado, vendendo camiseta e começaram a vender pela internet. Então, assim, o resultado foi muito bonito. Quando eu fui assistir os resultados, quem quiser assistir, procure F Mais Empreendedor, tem no YouTube, eles tem muito projeto, né, mostrando. Então você fica emocionado, você fica arrepiado, falando assim, gente, como a gente conseguiu bem próximo de quem precisava. E aí, conhecer a realidade das empresas. Pelo lado do empresário, né, eu acho que tem muito disso. Às vezes o empresário está jogando uma partida de xadrez. Nem sempre quem está no jogo, jogando, enxerga a jogada. Então, esse papel da mentoria, esse papel do Instituto, de vocês e dos alunos, enxergar de um ponto de vista fora do problema dele, é que traz de fato um resultado, eu acho que muito mais traz muito mais resultado que o próprio empreendedor, o empresário ali, né? Ele está focado tanto no problema que ele esquece de achar a solução. E isso aí é uma coisa muito bacana. Todo tem cabeça jovem também, né? É diferente. Né? E eu acho que é tão importante isso, porque eu sou daqui de Muzambinho, morei a vida inteira, e normalmente a gente sabe, assim, do IF algumas coisas, né? Então acho que esse projeto aqui de vocês contarem tudo isso, ainda tem muito mais coisa para contar. Eu acho tão importante, assim, da gente contar realmente, gente, tudo que está acontecendo. E não só no empreendedorismo, tem muitas outras áreas. Hoje o foco é do empreendedorismo, que a gente está falando que é o nosso tema. É tão dinâmico que mesmo a própria comunidade, ela perde algumas oportunidades. Porque, por exemplo, é tudo no site hoje. Hoje é tudo no portal, mus.ifcdeminas.edu.br. Você olha de manhã, à tarde já sumiu, já apareceu outra coisa. Então, assim, a gente fala para os meninos, ó, fica atento o dia inteiro, porque tá aparecendo a oportunidade. É como se fosse uma licitação, né? Se você perdeu a licitação. E aí tem mais coisas aqui que vocês me contaram, Lab Maker. Isso, é um projeto também, enquanto eu estava na reitoria, que é um caminhão, né, de inovação. Esse caminhão, desde quando eu entrei no Instituto, eu vi aquele caminhão amarelo que foi, né, de outro programa antigo, e esse programa já não existia. Então o caminhão às vezes fazia alguns eventos, então tinha uma movimentação, que a gente precisa fazer movimentar. Aí eu submeti a um edital, que foi também da CETEC, para transformar esse caminhão, fazer uma reforma nesse caminhão e transformar nesse Lab Maker móvel. Então a reitoria, ela abraçou a ideia, reformou o caminhão, e esse edital trouxe equipamentos. Então trouxe kit Arduino, kit Lego, impressora 3D, tudo ligado à robótica. E esse projeto ele faz parte de um programa maior da reitoria, que é o Capacita Minas. Então ele leva curso hoje de Arduino, né, que é a iniciação à robótica, para os municípios mineiros. Então a gente já atendeu desde o início do ano passado. Final do ano passado, né? Que ainda não, final de 2021. Até agora a gente deve ter atendido uns 1.200 alunos na região. Então é um projeto muito querido esse Lab Maker, que ele vai vir aqui, né? Ele vai vir aqui em Muzambinho no dia 16, né? No dia 16 de novembro, no Festival de Inovação e Cultura Empreendedora. Que é outra coisa que a gente achou maravilhoso. Aliás, é o que a gente precisava, né? Dessa comunicação e dessa ajuda do IF a mostrar o que de fato a gente tem aí. E o mais legal é o quanto, a gente vai contar agora, tá, gente? Mas o quanto conseguiu englobar vários setores, né, da nossa sociedade, que eu até anotei, né, que é a Casa do Empreendedor, a Casa do Artesão, Prefeitura, Sala Mineira, Sebrae, Associação Comercial. Então, assim, é um evento assim, realmente muito grande e que vai transformar muita coisa aqui na sociedade, né? Como que ele funciona, né? Eu acho que veio mais assim no sentido, nós já estamos na 12ª Semana de Empreendedorismo e Inovação do Campus Muzambinho. Que é o Empreenda, então, né? 12, que é o Empreenda.
Por 12 anos, então, a gente vem conversando sobre empreendedorismo e inovação, mas no contexto do campus. Então, assim, a gente leva os alunos, os professores, né? Sempre teve a comunidade participando, sempre foi aberto. Sempre foi aberto para a participação deles, tanto assistindo como trazendo, né? A gente já fez feira de economia criativa, então a gente sempre chama a comunidade, mas é sempre onde? Dentro do espaço do campus. Espaço, e nós, entre aspas, protagonizando, digamos assim. E a gente está num momento na nossa cidade, na nossa região, né, Luiz? Você sabe disso, muito importante. Então nós já fizemos 3 fóruns de desenvolvimento local, né, integrando a prefeitura, integrando a associação comercial, o movimento Muzambinho Turismo Criativo e vários outros agentes nessa perspectiva de futuro. Nós estamos pensando no futuro. O marco é os 100 anos do campus Muzambinho, né? A desculpa, digamos assim, né? Então, assim, o que nós enxergamos para o futuro? É o ponto B, né? Lá na frente nós queremos chegar. E por que para nós, enquanto instituição, é importante? Se a cidade, a região está apontando para um lado, como é que a instituição de ensino vai para o outro? Não tem lógica, né? Então, se a cidade está falando de turismo, se a cidade está falando de café especial, se a cidade está falando disso, a gente precisa estar por dentro disso para promover as capacitações. Beleza. Nesse contexto, uma atuação junto ao desenvolvimento local, parceria AMOB, parceria SEBRAE, que é uma outra ação, eu participo, você, Renato. Então, assim, gente, como é que a gente ficou 12 anos, vamos fazer alguma coisa com a cidade, né? E o que a gente poderia estar fazendo? Aí é uma semente. Então, foi chamar a ideia Festival de Inovação e Cultura Empreendedora. Aí, novamente, a cultura empreendedora não é só empreendedorismo de negócio. Muito embora é muito importante, muito embora é mais fácil quantificar o número de empresas, etc. Mas é essa mentalidade. E a inovação, ela passa transversalmente. O empreendedorismo passa transversalmente. Então, por exemplo, eu vou abrir hoje uma academia na cidade. Tudo bem, estou sendo empreendedor. Agora, eu estou sendo inovador? Eu estou abrindo mais do mesmo? Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa que ninguém está fazendo? Então a inovação, ela vem muito nisso, entendeu? O que é que ninguém está fazendo ou ainda não foi muito explorado? Né? Porque uma coisa é você ser empreendedor. Tudo bem, abrir uma nova academia. Mas eu abri igual, abri do mesmo? Não, então vamos ser inovador também. Como é que a gente articula isso transversalmente, passando em várias empresas, instituições de ensino, escolas, qualquer lugar? Hoje tem uma questão também que eu acho que em algumas localidades, penso que em Muzambinho não foge disso, é que ainda existe uma cultura de se criar um produto para o consumidor. E na verdade a inovação hoje ela é inversa. O consumidor é que tem que ser entendido para ser criado um produto. E isso a gente ainda vê muito em cidades pequenas. Então, vou abrir um negócio, eu proponho isso para o consumidor. Não está funcionando mais assim. Então, essa visão, essa cultura empreendedora, essa inovação, é isso que a gente tem que levar para as pessoas, né, para os jovens principalmente, que é a persona que está mandando hoje na questão do negócio, do comércio, né? Não entendi, Luiz. É tipo assim, a gente tem que entender o que o mercado está querendo antes de pensar. Não é nem o mercado mais. As pessoas, né? O consumidor. O que ele quer? Ele quer uma camiseta silcada, estampada? Não apenas. Ele quer uma camiseta silcada, estampada, mas com tecido feito por uma família que desenvolveu uma fibra de bananeira. Que tem uma história, que tem uma história, tem uma experiência. Então, esse conceito de como produto, né? Não, quer mais ninguém quer uma experiência. Então, ainda existe essa resistência por parte de pessoas que não entendem. E aí nós tivemos um dado alarmante hoje, né? 60% acima dos 20 anos, dos 25 anos, não teve acesso a essa informação que vocês estão levando para essa nova geração. Então imagine essa nova geração tendo este conhecimento e indo trabalhar numa empresa que ainda acredita que ela desenvolve um produto para o cliente. Sendo que o jovem está entrando já com a cabeça de que a empresa tem que conhecer o consumidor para desenvolver um produto. Então e você nesse contexto não existe
Da mesma forma do empreendedorismo, muitas pessoas acham que é só o negócio, a inovação, muitas pessoas acham que é só tecnologia. Tem que ter uma coisa monstruosa, tecnologia. Não é. Também passa por uma mentalidade, o que ainda não foi feito, o que eu posso fazer, o que ninguém no Zambinho está falando, eu vou falar disso. Sim. Ninguém no Zambinho está vendendo, eu vou vender. E tem uma questão assim que eu acho que é muito importante até para nossa região, porque a gente sempre fica num ponto assim, mas a gente tem que ir para fora porque aqui não tem isso, aqui não tem isso. Tá, aqui não tem isso, e o que eu posso fazer para que comece a ter, né? Eu acho que isso vem a inovação. Você falou muito bem, assim, não é só tecnologia, não é só uma grande empresa, não é... Não, por exemplo, é uma coisa assim que eu falo que até eu vou começar a pensar nisso agora. Aqui não tem, assim, a gente tem pouco hábito de leitura e cafés. Eu lembro que eu ia muito nisso, nesses lugares em São Paulo. Sabe, cafés com leitura e rodas de arte e tudo mais. Como que a gente estimula isso, né? O que mais que aqui não tem? O que mais que você sai daqui e vai buscar fora? Dá pra gente ter tudo aqui, não é? Eu acho que o movimento é esse, é a cidade de interior, ela tem qualidade de vida, ela é boa para você trabalhar, ela tem uma atmosfera que te traz uma saúde mental, um bem-estar, mas ao mesmo tempo você economicamente você consegue viver, né? E de forma distribuída, de preferência, né? E nós temos a cidade, ela tem um contexto muito interessante, né? Ela está próxima de vários centros, ela tem instituições gratuitas, né? Ela tem esse avanço do café, mas que permeia no artesanato, que permeia em diversas outras questões, abelha e por aí vai, né? Então nós temos assim, um potencial muito grande. Eu não sou de Muzambinho, me mudei para cá há 12 anos, mas eu sou apaixonada na cidade, não saio daqui não. Mas é esse tipo de gente que a gente quer. Só que aí a mentalidade empreendedora, ela é isso, ela não se contenta. Então a gente pode estar melhorando vários aspectos. Sempre tem que melhorar de forma tranquila, não é questão de você apontar o dedo ou ficar mostrando, não tem esse problema, não. Tem coisa para serem melhoradas, o que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode... Vamos conversar, união, vamos juntar o pessoal. Você tocou no assunto, né, Araceli, e aí a gente conversa muito sobre isso, que são os agentes transformadores, né? Então, uma sociedade ela não se transforma apenas com um agente, a gente tem que juntar todos os agentes. E quando a gente fala juntar todos os agentes, não é a comunidade como um todo, né? Algumas entidades, algumas pessoas que vão fazer essa diferença e vão levar essa transformação. Então a gente conhece casos de grupos de pessoas pequenas em cidades pequenas que realmente transformaram. Um exemplo disso é Juruália, no sentido assim, mais próximo da gente, né? Ali já está se falando em cidade inteligente, já está se falando em organização do espaço da cidade. E tudo isso a gente percebe que entra a associação comercial, entra a prefeitura, entra as entidades de ensino, que o IF está lá, você está morando em Juruália. Então, assim, tudo isso é capaz, se todos, né, entenderem para o mesmo objetivo. O desenvolvimento da cidade para todos. A ideia do festival, né, a ideia inicial ali que a Araceli colocou foi o que você pode fazer de diferente que você ainda não fez, mas que está aí no teu radar, que você pode fazer nesse momento. Então, o que você pode contribuir nesse festival? Né? Então, também para os empresários, né, para as lojas que quiserem participar, então é o momento de você colocar a tua cabeça para pensar e fazer um teste nessa semana, metade da semana, né, que vai ser o festival. E testar um produto novo, um serviço novo, uma promoção diferente, um prato novo, né, num restaurante, e você valida com todo mundo que for participar, porque vai estar estimulando. Lembrando que é do dia 16, aqui vai acontecer do dia 16 ao dia 19 de novembro de 2022, né? Então a ideia foi essa, a gente buscou articular esses agentes, associação comercial. O que vocês acham que podem fazer para incentivar a inovação e cultura empreendedora? A Casa do Empreendedor, mesma coisa, Sala Mineira e assim por diante.
né? A Secretaria de Agricultura, a CELCT, a Secretaria de Educação, enfim, o que vocês podem fazer? E aí nós criamos uma programação base, mas dando protagonismo para eles, porque eles conhecem as dores das pessoas com as quais eles interagem, né? E aí fazendo coisas nas unidades físicas deles também, de preferência. Então vai ter uma coisa na Casa do Empreendedor, faça lá para as pessoas estarem conhecendo mais, né? A Secretaria de Agricultura também está com uma ação no novo espaço que eles estão articulando. Então, levar o protagonismo para esses agentes, eles são muito importantes para a cidade, conectá-los, né? Mas dentro além dessa programação base, que está no festival.mus.ifsudminas.edu.br, tem a rede social também que a gente está movimentando. Tem o Instagram, né? Tem o Instagram. Aí isso que a Cristina está falando, qualquer pessoa pode estar inserindo. Nós já estamos com atividades assim, espontaneamente a pessoa cadastrou para poder participar. E vai crescer muito mais. Então, assim, é uma sementinha, né? E tem as ações do Instituto, né? Tem as nossas ações também. Então, assim, de forma bem resumida, o pessoal pode conferir na programação, né? A programação ainda está aberta, as pessoas podem estar colocando, mas de forma geral, tem o Innovation Camp, que é mais na linha da educação empreendedora para atingir os jovens. É uma ação da Sala Mineira do Empreendedor com o Sebrae e nós, vai acontecer lá no IF, mas para qualquer aluno, com 15 anos ou mais, de qualquer instituição de ensino. E, tá? e eles vão aprender? É tipo um hackathon. Vai ter um problema, aí em grupos eles vão criar uma solução em 2 dias. Vai ser no dia 16 de novembro e 17 de novembro, à tarde. Então eles vão sair com uma solução que depois, inclusive, a cidade pode querer implantar. Né? E qualquer aluno pode se qualquer aluno com 15 anos ou mais pode participar. Lá na Sala do Empreendedor, não? Na Sala Mineira do Empreendedor? É uma ação da Sala Mineira e do Sebrae conosco, vai acontecer lá no IF. Isso vai acontecer no IF, vai acontecer no campus. As inscrições. Essa é uma ação. Tem o caminhão móvel que vai estar parado ali perto da prefeitura. Aí nós já articulamos com o Salatiel Cesário Coimbra e vai ter uma parte de visitação espontânea também, essa parte robótica. Tem também uma ação da Casa do Empreendedor nessa parte de vendas, posicionamento de imagem, né? Tem uma ação da Secretaria de Agricultura, né, com esse foco no produtor rural. Deixa eu ver o que mais. Aí no dia 17, à noite, entre 5 e 9 horas da noite, vai estar acontecendo 2 eventos muito interessantes, que é o Ciência, Café e Rock and Roll. O Ciência, Café e Rock and Roll é um projeto de extensão do professor Botrel com um aluno que é o Ramon, aluno da biologia. Já foi em Juruáia há pouco tempo? Juruáia e Cabo Verde. Nós entrevistamos o Ronaldo na semana passada e ele vai participar. Ele falou. Ele está super animado. A parte de ciência, olha a ideia, a parte de ciência são palestrinhas que vão ser ligadas ao tema de empreendedorismo. A parte de ciência e café, a parte de café são os produtores com foco nessa edição em café especial. Então os produtores podem levar o café deles e levam para o pessoal degustar também, para beber o café. E o rock vai ter um pessoal lá fazendo um rockzinho, mas muito tranquilo, né? E na Casa da Cultura, dia 17 de novembro de 2022, das 5 às 9. E junto vai estar acontecendo a Feira de Empreendedorismo e Inovação do IF. Que é dos alunos. Dos alunos. Então nós abrimos uma chamada, que se você tem aluno que tem uma banda, você tem aluno que é cuidador de idoso, você tem aluno que desenha, que faz artesanato. Então assim, as empresas juniores, a própria cooperativa escola, que tem o posto de venda que comercializa os produtos que são feitos na instituição. Isso vai ser lá no IEP? Não, isso vai ser na Casa da Cultura. Esses 2 eventos, Ciência, Café e Rock and Roll e a Feira de Empreendedorismo do IEF, vai ser na Casa da Cultura, o apoio da CELCT. Deixa eu ver. E a gente convida todo mundo para estar participando. E tem na Casa do Artesão. E tem um encontro de artesãos e um bate-papo sobre artesanato de experiência, que a Tânia vai me ajudar. O Movimento Moçambique Turismo Criativo está junto, bem como o IF, a Prefeitura também. E a ideia é reunir lá o pessoal, não só os artesãos da Casa do Artesão, mas qualquer artesão, e o número de inscrições está bem interessante. Um bate-papo, primeiro conectá-los, segundo, trazer esse protagonismo para a Casa do Artesão, que é linda, maravilhosa, é a coisa mais linda aqui em Moçambique, uma das coisas mais lindas que eu adoro lá.
o artesanato que nós temos aqui, muito, muito legal, né, Thaís? E aí um bate-papo ali com esse pessoal, tá? Tudo isso... E tem uma outra ação bem importante, que é na sexta-feira, dia 18 de novembro. Essa da Encontro de Artesãos é no sábado à tarde, porque elas já têm uma atividade lá de gourmet e tal. Aí na sexta-feira, dia 18 de manhã, lá no IF, nós vamos estar recebendo todos os empresários, os empreendedores da cidade, da região, se quiser ir também. É um bate-papo do IF com esses empresários. Também é um projeto extensionista do IF Sul de Minas. Eles já estão rodando algumas cidades, já fizeram em Poços de Caldas. Qual que é a ideia? Você trazer os empresários e mostrar para eles isso que a gente estava conversando aqui antes. Você tem um problema, pode virar um projeto de pesquisa, a gente pode fazer um termo de cooperação, né? Você pode trazer algum tipo de questão para dentro de uma disciplina para ser mais realista para o aluno. Tem uma coisa bem interessante também, que são os pregões, né? As compras públicas. Sim. Então, assim, é uma instituição, né? A instituição faz ali as licitações, os pregões. Normalmente quem participa são pessoas de outras cidades, outros estados. Então, se os empresários conhecessem melhor a dinâmica, como é que participa, o dinheiro fica na cidade, né? Então tem todo um processo, tem que participar, tem que competir ali, mas entendendo pelo menos e conseguindo participar, tem até lei que o dinheiro fica na cidade. A contratação de empresa local, e tem empresário que não sabe disso. Mas ouvindo tudo isso, né, e pensando no desenvolvimento local, isso nos próximos anos vai virar uma atração regional. Exatamente. Né? E aí a gente começa a falar de trazer o dinheiro de fora para ser gasto no comércio e na localidade. Isso é desenvolvimento, né? Então é bem bacana. E até agora é interessante pensar assim, quais são os projetos futuros, né? Porque isso é a semente. Como que vocês imaginam uma árvore toda florida e maravilhosa? A mente não para. Eu tô vendo. A gente vai desenvolvendo projetos assim o tempo todo, né? Então, uma disciplina vira um projeto. E esse projeto pode transformar em produto. Esse produto pode ser incubado, né? Ele pode ser patenteado, ele pode ser incubado. Então, esse caminho, ele sempre permeia, né? Então, a gente sempre tem essa ideia de oferecer esse caminho para os nossos alunos e que a comunidade esteja sempre participando conosco nessa construção. Só te interromper antes de você continuar, você está falando aí dos produtos. Aí a gente precisa estar mostrando isso aqui, porque isso aqui é um projeto do Elite. Deixa eu mostrar aqui. É um projeto inédito. O que a gente fez, né? O que o pessoal fez? Criou-se um edital que os meninos tinham que, junto com o servidor, se candidatar, né, nesse edital e criar um produto. Tinha que desenvolver um produto. Então, inicialmente, nós contratamos um instrutor nessa linha de empreendedorismo, desenvolvimento de produtos, etc., para trazer essa mentalidade empreendedora para os meninos. Dentro dos laboratórios, eles criaram, validaram, testaram produtos. Os produtos foram expostos no nosso posto de venda, que funciona diariamente e sábado na parte da manhã. Os produtos já são... esses aqui são os produtos tradicionais, né? Então você tem aqui o café gourmet, o café superior, o tradicional, o em grãos. Aqui eu trouxe um doce de leite, mas tem vários tipos de doce de leite, própolis. Então isso aqui normalmente é feito, já tem algum tempo. Então eles criaram produtos novos, ou para estar sendo colocado no nosso posto de vendas, que é gerenciado pela cooperativa escola, ou para virar uma startup. Então assim, nós já estamos com 3, não me lembro quantos produtos de essa é o modelo. Mas teve uma cerveja diferente, teve um doce de leite diferente. Então os meninos pensaram assim, o protetor labial diferente, spray para garganta. Então assim, a cerveja muito interessante também, diferenciada. Então 3 produtos já estão no processo de incubação na incubadora de Inconfidentes. E outro está esperando o nosso núcleo incubador. Aí é um projeto futuro. A gente
avançar com o núcleo incubador para incubar esses produtos 10 aqui em Muzambinho. Não só para alunos, qualquer pessoa que tenha uma ideia de serviço, de produto. O que é uma incubadora? A incubadora ajuda a avançar o negócio, deixar ele mais estruturado para ele ir de fato para o mercado. Então ele vai ter lá a estrutura física, ele tem as pessoas que têm conhecimento, os mentores, né, para ajudar a amadurecer, né? E aí tá pronto, tem as fases, né? Tá pronto, ele... Primeiro ele vai para um processo que a gente chama de pré-incubação. Então ele não precisa ainda ter um CNPJ. Então ele tem uma ideia. Então ele vai ter 6 meses para trabalhar essa ideia, validar os seus clientes, transformar isso num protótipo, que é um produto inicial, né? E aí no final desses 6 meses, que ele tem todo esse treinamento, busca todo esse conhecimento, ele faz um teste para ver se ele já está pronto para ser incubado, que aí ele tem um tempo para ter o seu CNPJ, ou ele ainda não está tão maduro, então ele pode ficar mais 6 meses nessa pré-incubação. Então, e nesses 6 meses tem todo um auxílio para ele entender o que ele tem que fazer, qual o próximo passo dar. Então, que legal! Que usando a estrutura do IEF. Tanto a estrutura física como remota, porque se não é feito com os nossos alunos, que não está ali no dia a dia, pode ser feita essa pré-incubação, essa incubação de maneira remota. Ele não quer ficar lá, ele pode ser tutorado à distância, não tem problema. Que é o que a gente falou no começo, né? Não é mais uma pessoa que lança um produto e faz uma empresa. E ele já vai ter tudo isso. A gente tem até um ambiente que a gente chama ambiente virtual em CETEC, que é o nome da incubadora, em CETEC, e agora em CETEC Núcleo Campus Muzambinho, né? Então esse ambiente virtual, ali tem todo o passo a passo, né? O roteiro dos treinamentos e capacitações que ele tem que passar. Isso segue um modelo, que é um modelo que a gente chama de modelo CERN, que é de qualidade de processo de incubação, né? Isso é regido pela Amprotec, uma associação nacional. Então a gente tem esse projeto. Então esse é um projeto futuro do Campus Muzambinho. Então a gente está trabalhando agora no final do ano na formalização da nossa incubadora, né, nosso núcleo incubador, e para 2023 a gente vai começar com o processo de pré-incubação, tanto para nossos alunos, para esses produtos que nós falamos desse edital, que foi do Elite, que é um sucesso esse edital, a gente pretende continuar, e como também com pessoas de fora, né, que tiver ali uma ideia. Então a gente abre um edital, faz uma seleção, ele traz o que ele precisa, não tem um processo de seleção, e se ele for aprovado, ele entra nessa fase 1, que é a pré-incubação. Tem o edital que você aprovou agora, o projeto também, né? É um projeto que eu submeti, que é um projeto do Clube de Empreendedorismo, para trabalhar com estudantes e para a gente desenvolver a parte de profissional, né? Preparar o aluno para o mercado de trabalho e atrair empresas também para oferecer estágio. Tem um caminho ali para os dois lados, dos alunos do mercado. Que é o que normalmente a gente sente essa dificuldade, né? Que é a parte acadêmica. Vocês estão ali para estruturar, né, a metodologia, o processo, para que as coisas aconteçam. Então, essa unidade de apoio, e esse apoio sendo, né, e tem que vir da parte acadêmica, porque não tem outro caminho. Eu acho que isso é fundamental, e nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão, e temos que começar a cortar esse queijo e distribuir um pedacinho para cada um. O futuro, ele vai muito assim, ó, de você manter o que já existe, fortalecer o que já existe. Por exemplo, a Semana de Empreendedorismo continuar, o Clube de Empreendedorismo fortalecer, quem sabe abrir para o pessoal de Muzambinho estar participando, importante. Esse festival, a gente já pensar para o ano que vem com mais detalhe. Ou seja, manter o que já existe, fortalecer e abrindo novas frentes. Você não pode ficar, tem que ir abrindo novas frentes, porque as pessoas vão evoluindo, as demandas vão evoluindo, né? Então a gente tem que acompanhar, criando novas frentes mesmo de atuação, né? Eu acho que o que a Tânia falou mais cedo lá no grupo e é real. Eu acho que a gente precisava de uma série, né? Não dá pra ser um programa, porque é tanta coisa acontecendo. Antes de você terminar, eu e Cristina, a
agradecer todos os colegas servidores do campus, todos os colaboradores, a gestão do professor Renato, que assim, ela tenta ser mais empreendedora e transformadora possível, dando a oportunidade da gente pensar fora da caixa, da gente fazer coisas diferentes. Isso traz uma tranquilidade muito grande, você experimentar coisas novas. Uma gestão que te apoia, que te incentiva. Mas os servidores, a gente tem que agradecer, reconhecer. Estamos eu e Cristina aqui, mas penso que representando, né, a instituição. Cada um dentro do seu contexto participa, desenvolve, busca estimular os alunos de alguma forma, né? E a gente tem muito por aprender, muito por fazer, né? E é dispostos a colaborar com a cidade, com a região, dentro das nossas possibilidades. E só pela fala sua, a gente já vê que essa rede interna já funciona e funciona muito bem. Então, estamos lá agora criando um hub de inovação, que é um prédio dentro do campus. Na verdade, é um antigo alojamento estudantil. Nós começamos a reformar. Ele vai acomodar o espaço maker que já existe, mas ele vai para um lugar maior. Vai ter essa incubadora, um coworking de alunos. Coworking é uma área de trabalho colaborativo. Vai ter um coworking também dos administrativos ligados à pesquisa, extensão, empreendedorismo. E é uma área, tipo assim, você chegou no campus Muzambinho, onde está acontecendo coisas de inovação? Pode estar acontecendo no campus inteiro, mas vai ter um espaço que é meio que referência, né? As empresas, as instituições têm feito muito isso, assim, um espaço que é um marco ali dentro da instituição para falar para o funcionário, para o colaborador, para o cliente, olha, aqui nós estamos discutindo inovação, estamos pensando em inovação de forma diferente. E a gente precisa avançar na reforma e na conclusão, então é uma coisa futura. E, né, convidar as pessoas, né, para conhecer melhor de tudo, bater um papo, tomar um café, né, conhecer os produtos da escola e tomar um cafezinho, porque é muito bom o café da escola. E para esses projetos também, né, a gente busca sempre parceria, então nós somos parceiros, mas a gente também busca os parceiros aí da cidade e da região. E aqui, em questão da MIL-BR, a porta já está aberta, até pela sugestão da Thaís disso aqui se transformar até mesmo uma sede, né? Seria super legal. A comunidade precisa conhecer melhor o IF, né? Isso tudo que vocês têm a oferecer para a comunidade, não só de Muzambinho, mas como região, é uma coisa assim que passou da hora. Temos que conhecer melhor o IF e a gente deixa. Eu trouxe aqui o café, o doce de leite, mas tem a mussarela, os ovos. Eu não sei se o pessoal, né? Tem o lombinho. A gente tem muitas visitas lá. Os iogurtes, enfim, o queijo fresco. Então é tudo produzido lá. O que não é levado para o refeitório estudantil é vendido. Tem a agroindústria, né? Enfim. E está sempre aberto lá para quem quiser adquirir, né? Levar um pouquinho do IF para sua casa. O IF é um universo a ser desvendado, é a Nárnia de Muzambinho. E o que tá aqui não é produtos, isso aqui é um conhecimento. Né? Então o aluno está aprendendo a fazer, né? O aluno ajudou a plantar, o aluno ajudou a colher, ele aprendeu técnicas diferentes, né? Então a nossa missão não é vender produto, nossa missão não é. Né? Nós temos uma fazenda, escola, que os alunos aprendem dentro dessa fazenda, escola, e os produtos são comercializados. Então isso também é uma forma de empreendedorismo, né? Gente, infelizmente, assim, por mim, eu ficava aqui mais umas 3 horas conversando com vocês, porque tá muito gostoso. Mas eu tenho certeza que vocês ainda vão voltar aqui, vão contar sobre todas essas empresas que foram incubadas, mais produtos, e depois contar como que foi o festival. E eu queria falar para o pessoal de Muzambinho, viu, gente, tem coisa sim acontecendo na cidade, tem muita coisa boa. Vamos prestigiar o festival, vamos em todas essas ações. Aí esses jovens, né, de 15 anos para mais, vão lá aprender tudo que tem para fazer. Pessoal de Muzambinho, vamos lá comprar as coisas do IF, que são muito gostosas, eu compro direto. E queria agradecer imensamente vocês por terem aceitado esse convite, por ter passado todas essas informações
e principalmente por vocês terem esse brilho no olho para falar, porque esse brilho no olho é o que transforma a nossa vida, a gente tem ideias e está transformando Muzambinho. Obrigada pelo IF ter descido e agora a gente vai subir e fazer isso transformar cada vez mais a nossa cidade, a nossa região. Então, muito, muito obrigada. Obrigada, Luiz. Muito maravilhoso. A oportunidade de estar aqui com vocês também. E, gente, olha o Instagram, o site que a gente vai deixar aqui para vocês, para acompanhar todos esses projetos do Instituto. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Acompanhe o vestibular também. Vestibular, gente. Quase que a gente termina sem falar do vestibular. A moçada da região, olha, não perca essa oportunidade de estudar no IF. Vocês estão vendo o que é isso aqui, ó. Pública, de qualidade, gratuita. Tem gente que ainda liga lá hoje perguntando se tem que pagar. E o que é melhor, numa cidade apaixonante. No quintal da sua casa. No quintal da sua casa. Tá? Vai lá estudar com a gente. Começa lá com 14 anos fazendo curso técnico e vai subindo, né? Vai virar professor. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Pod Mil, podcast da MilBR, que agora é isso, vocês estão vendo. Vamos valorizar o que a gente tem de melhor. Muito obrigada e até semana que vem.